Alessandra Havani. Aos 8 anos de idade, uma criança interiorana vê pela primeira vez Ricardo e Wagner, de cabelos coloridos e maquiagem ousada em pleno sol de Araraquara. E nunca mais se esquece. Quando eu vi o Ricardo com cabelo curtinho, loiro, platinado, e a Vânia com cabelo ruivo, era uma loucura. Eu ficava apaixonada quanto a Alessandra Havani em Paris, onde mora há mais de 10 anos. Era 1985, quando o casal chegou com sua imensa lista de compras na perfumaria Pérola. Foram recepcionados por Dona Itália, avó de Alessandra e fundadora da perfumaria Pérola e da perfumaria Cristal, ambas na Avenida Duque de Caxias, do lado da prefeitura. Maurício, o nome que Alessandra recebeu no batismo, havia saído da escola e ia ficar com a avó. Ricardo e Wagner passavam lá quase que diariamente para comprar produtos de cabelo. Nossa Senhora, eles paravam o trânsito quando andavam de bicicleta, diz ela, com um ânimo juvenil. Eu delirava quando via eles falando, muito gentis e muito educados. Era um luxo, super pantera. Ela se lembra até hoje de ter tido taquicardia quando interagiu pela primeira vez com os ídolos. O Ricardo falava muito calmo, perguntou da escola. Disse que me conhecia. Eu era o Maurício, filho da Clara. A admiração que ela direcionava ao casal era elemento raro na cidade. Era barra para a época. Eu nunca senti preconceito vindo da minha avó, uma velha de interior, ela conta. Mas outras pessoas da família não lidavam bem com a sexualidade do casal. Eu lembro de ter tido ocasiões de encontrar com meu tio na perfumaria dele e de repente, plum, entrava o Ricardo. O meu tio tratava bem, era legal, era frio, era na dele. Mas depois que virava as costas, falava, é viado, eu preferia que nem viesse aqui. Até que as visitas começaram a rarear. Em poucos meses, os esteticistas pararam de ir à perfumaria. Deu um babado fortíssimo na cidade por causa da inserção deles com o silicone, diz a Alessandra. O Ricardo me contou depois que fazia aplicação de silicone nas bocas e nas bochechas das mulheres, até na mulher do prefeito. Ainda criança, ela viu o casal retucando o silicone do rosto um do outro, e se lembra de vê-los aplicar silicone nas clientes, uma prática que Vânia nega. Alessandra diz que viu uma cliente levando a substância até eles. Era uma mulher fina, chegou na casa deles com um galão de 5 litros de silicone. De repente, deu aquele boom da AIDS, e lá na cidade, como já tinham tido contato com as mulheres todas, tinha agulha e tinha viado. O povo ficou apavorado. E de uma hora para outra, o salão acabou, ela conta. Esse é um assunto que Vânia não menciona. Foi um babado fortíssimo para a época. Nessa época, Alessandra se mudou para São Paulo. Foi morar com a mãe, que tinha se separado do pai e iniciou o processo de transição. O tratamento hormonal começou com 12 anos. Todas as férias de julho e todo mês de dezembro, voltava para Araraquara. O pai, quando percebeu que ele estava em transição para se realizar como mulher, quis interromper esse processo. Você está deixando o cabelo crescer, eu vou te levar no Pela Porco. O Pela Porco era o apelido do pior barbeiro da cidade. Alessandra se recusou a deixar um barbeiro tocar no seu cabelo. O pai ordenou que fosse morar com a avó. E foi melhor assim, eu passava as madrugadas na esquina, com as outras meninas. Olá, amigos do Livrada, bem-vindos a mais uma entrevista. Estamos aqui ainda na Festa Literária Internacional de Paraty de 2019. Essas entrevistas que a gente fez aqui para ir ao longo do ano abastecendo vocês com entrevistas com escritores incríveis. Aí, nosso convidado de hoje é o jornalista, autor desse incrível livro, Ricardo e Vânia. Chico Feliz, como é que tá, Chico? Tranquilo? Obrigado. Beleza, prazer cara. Te conhecer. Prazer, cara. Obrigado por ter dado essa entrevista aqui pra gente. A gente está aqui na casa da Todavia. Então eu queria agradecer o pessoal da Todavia que também está falando, cedeu o espaço pra gente. Vamos falar sobre o livro do Ricardo e Vânia, que começou com a reportagem do BuzzFeed sobre o Ricardo, que é essa personagem que eu não sabia, porque eu não sou de São Paulo, mas todo mundo me falou que é uma figura muito carimbada de São Paulo, todo mundo conhecia, né? Enfim, que ficou conhecido como Fofão da Augusta, inclusive a manchete da matéria original dizia, né? Fofão da Augusta, quem me chama por esse nome não me conhece, né? Porque eu acho que inclusive já começa uma sensibilidade muito grande para você não associar diretamente o nome pelo qual ele ficou conhecido com a... E ao mesmo tempo mencionar esse nome para que as pessoas que conhecessem soubessem. Exato, Foi um equilíbrio bem difícil desse tipo. Então, Ricardo, assim, primeiro Chico, eu queria começar perguntando para você sobre esse livro, assim. Você fez uma longa reportagem que viralizou. Eu acho que a gente podia começar disso aí, que já são dois fatos meio que parece que contraditórios, assim. E eu acho que viralizou por uma razão muito simples, assim. Você fez uma reportagem muito humana de uma figura que todo mundo acho que tendia a desumanizar imensamente, assim, né? Como é que foi esse processo para você e como é que você definiu que seria uma longa reportagem? Você precisava, enfim,
tirar tudo aquilo de você, enfim, da matéria, da história? Acho que essa reportagem que precedeu o livro foi a coisa mais invertida da minha vida, assim, tudo foi ao contrário. Então, eu não sabia que eu estava fazendo uma reportagem enquanto eu estava fazendo a reportagem. O que aconteceu foi, eu sempre quis entrevistar o Ricardo, desde que eu moro em São Paulo, desde que eu tenho 17 anos, na minha primeira semana em São Paulo, eu cruzei com ele, fiquei muito curioso por causa da aparência dele, né? Ele tinha o silicone no rosto, litros e litros de silicone que estavam pendendo assim no rosto, e eu passei 13 anos tentando entrevistá-lo e não consegui. Daí eu recebi uma mensagem de uma pessoa que sabia dessa minha vontade e que era minha amiga do Facebook, mas que eu não conheço pessoalmente, falando que ele está internado num hospital, que é o Hospital das Clínicas, o maior hospital do Brasil. E eu vou para o Hospital das Clínicas sem saber assim, se era interesse pessoal ou profissional. E acho que esse é o tom inteiro da matéria no começo, assim, que é uma coisa meio jornalística, meio pessoal, é uma zona cinza que eu não sei até hoje definir muito bem o que era. Uhum. E eu passei 4 meses e meio, 5 meses apurando a história dele, correndo atrás da história dele, tentando dar uma história de vida para essa pessoa que estava no hospital como anônimo, como desconhecido, sem saber se eu ia publicar e o que eu ia publicar. Daí, então, quando eu sentei para escrever, que ele já tinha recebido alta, estava bem, a coisa já existia, assim, então foi uma apuração que se impôs, assim, eu não tive muita escolha de estilo ou não, assim, quando eu sentei para escrever era a história de uma busca, a história da busca pelo nome dessa pessoa, e já estava pronta praticamente, não tive muita coisa para fazer. E aí, uma coisa que é super interessante desse livro, que é o que a publicação vem a acrescentar a reportagem original, é que você descobriu a segunda história a partir da publicação da matéria, né? Então tem um capítulo que a gente estava até falando antes da entrevista começar, que é um capítulo feito dos comentários da matéria, das pessoas que comentam, e a partir de um comentário que você chegou até a Vânia, né? Que foi o grande amor da vida do Ricardo. Isso é também um pouco sintomático da nossa época, assim, né? Você fez uma reportagem que se desdobrou em uma outra reportagem por causa do suporte em que ele foi publicado, né? Por causa da internet. Eu acho que a internet é meio... Que loucura, né? Como é que foi isso? Um personagem... Eu amo a internet. Eu acho que a internet ainda é mal coberta. Tanto pela literatura de não ficção quanto pela imprensa. As pessoas falam um pouco da internet. A internet foi essencial para essa história. Assim, se não fosse pela internet, não só por ter viralizado a reportagem, mas foi pela internet que eu recebi mais de 5 mil mensagens no primeiro dia só de gente compartilhando a história com ele. Esse capítulo que tem esse tanto de história é um recortezinho desse tamanho do tanto de mensagem que eu recebi. Legal. E foi tudo graças à internet, assim, e funcionou por causa da internet. Eu gosto muito desse aspecto de explorar as mudanças da comunicação que a internet traz. Assim, tenho feito engraçado, isso. Né? A internet é muito subestimada, né, pelas pessoas. Acho que as pessoas tendem a encarar uma coisa menor, assim. Tanto o jornalismo de internet também, né, como sites jornalistas. Agora a gente está tendo o Intercept, que é um portal que está recebendo bastante atenção. Que está dando um olé em toda a imprensa. Exato, né? Você encarou, assim, ainda publicando pelo BuzzFeed, que também é um site que também publica muita matéria leve e é mais conhecido pelas matérias leves, pelos testes e tal. Como é que foi essa recepção entre, assim, de pares, assim, né, que receberam? Você chegou a falar com alguém sobre... Cheguei, assim, era muito positiva, toda a recepção foi muito positiva, o que me surpreendeu muito. Você espera levar porrada quando você é jornalista, você não espera levar beijo, você não está pronto para o beijo, você está pronto para o tapa. Mas tinha uma ressalva, que era exatamente isso. Porra, gostei muito da matéria, mas por que você foi publicar lá? E pelo contrário, assim, para mim está muito claro que a matéria só existiu, a reportagem só existiu e o livro só existiu porque foi publicado num lugar que tinha uma capilaridade muito grande, num lugar que chegava em gente que normalmente não consome tanta notícia, ou tanta notícia longa, assim, umas notícias mais de perfis, né? Exato, de fôlego, e que se chocaram, e foi um choque positivo, assim, que era uma gente que ainda não estava anestesiada, era um público que ainda não estava anestesiado. Entendi, isso é muito legal. E aí, a tua relação com o Ricardo, que dá para ver que foi uma relação que começa a ser construída nesse momento do hospital e começa a se desdobrar em viagens para Araraquara e contato e até uma proximidade que você começa a desenvolver com amigos dele, como lá o Carlos e os outros irmãos dele. Sim. Você foi acabando se envolvendo na história, você e sua mãe, né? E isso também de certa maneira, é um tabu jornalístico também, né? Acho que as pessoas tendem a olhar isso assim, tipo, pô, peraí, né? O cara tá se colocando na história e tal. Tá colocando a mãe na história. Colocando a mãe na história. Muito... Eu morri de medo. Quando eu tava apurando, eu fiquei não só com o pé atrás, eu fiquei com os 2 pés atrás. Só que daí quando
você começa a escrever, quando eu comecei a escrever, a história não parava de pé se não tivesse a minha figura e se não tivesse a figura da Isabel, que é minha mãe. Porque a gente acabou virando meio ator nessa história. Eu não poderia escrever no livro ou na reportagem que a certidão de nascimento do Ricardo com o nome dele chegou no Hospital das Clínicas e eles puderam fazer uma ficha para ele que estava lá como indigente, sendo que fui eu que fui para Araraquara, peguei essa certidão e levei fisicamente. Acho que seria um texto meio salafrário se eu não fosse sincero, assim. Então meio foi falta de... E eu estava super inseguro, não vou mentir, assim, estava inseguro até o fim de contar, porque a gente aprende muito, sempre aprende na faculdade, nas redações, que o jornalista não é personagem, nunca. E nesse caso a história não faria sentido se eu me tirasse. Porque eu falei, vamos ser, já que não dá para ser 100% objetivo, vamos ser sinceros. E saiu o que saiu. Legal. E aí, bom, e a tua relação com essas pessoas, enfim, ela perdurou? Perdura. Eu tenho contato até hoje. Falo com o Carlos, que era bastante amigo do Ricardo, era a minha dupla dinâmica dele na rua pedindo dinheiro. Falo com ele direto, cruzo com ele direto. O Alessandro Jamas, que também era muito moleque quando pediu dinheiro e se vestia de noiva para pedir dinheiro com ele na rua. Falo direto. A Vânia acabou ficando muito amiga da minha família. Quando ela veio para o Brasil, ela ficou hospedada na casa da minha mãe. As duas se falam todo dia praticamente. Acho que foi uma relação que foi além, assim, e continua nutrindo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa investigação que você fez foi, acima de tudo, para além da apuração, acho que foi uma grande tentativa de entender e conhecer alguém que acho que talvez ninguém nunca se interessou muito em conhecer. Assim. Passado todo esse período, toda essa apuração, a publicação do livro, as entrevistas que você deu depois, enfim, você sente que você, enquanto você avançou nessa busca por esse conhecimento dessa pessoa, do Ricardo, assim, você sente que você já está mais próximo do que qualquer outra pessoa, já tenha conhecido ele, você já conhece ele, que ele, enfim, é uma parte da sua vida, enfim, o que você... Eu acho que é um personagem muito complexo, assim, talvez seja o perfil mais complexo que eu já fiz da vida, porque nada era fácil e ele era feito de ausências, assim, ele nunca estava lá. Tinha vezes que ele sumia, tinha vezes que ele não estava lá figurativamente, porque ele era esquizofrênico e às vezes ele estava em mais contato com a realidade, às vezes ele estava menos. Então às vezes ele não estava aqui porque a cabeça dele estava em outro lugar e às vezes ele desaparecia fisicamente, assim, a gente se via, falava 4, 5 dias seguidos, fazia várias entrevistas, ele desaparecia e eu ficava 2 semanas sem saber onde ele estava. Não estava na pensão onde ele morava na Cracolândia, não cruzava mais. E daí tornava a aparecer. Então acho que é um dos personagens mais arredios e mais misteriosos, assim, porque tem a coisa de ser poliglota, tem a coisa de ter sido rico e ter falido, tem a coisa de ter feito um experimento estético, porque a coisa do silicone no rosto era um experimento estético, não foi uma punição, não foi... Ele infligiu aquilo nele mesmo. E infligiu na Vânia, que era muito jovem quando começou a fazer preenchimento com ele, era um adolescente. Então era um exercício de liberdade, assim, foi tudo no fim uma escolha, que não é muito compreensível até hoje eu não entendo muito, mas eu aprendi meio a respeitar. Legal. Qual foi o momento assim mais difícil para você, assim, como pessoa mesmo, assim, nessa apuração, assim, o que você achou assim, que foi o momento que você falou assim, porra, que caralho, né? Quando o Ricardo morreu, porque sai a reportagem, daí uma galera lê, a vida dele em São Paulo muda do dia para noite. Eu estava com ele no dia que a reportagem foi publicada na sexta à noite. Daí no sábado às 6 horas da manhã eu já tinha ido encontrar ele na Cracolândia por medo, assim, eu tinha medo do que poderia acontecer com ele. Assim. Você falou, porque ele tinha um dinheiro. Ele tem uma herança no banco, daí eu achava que alguém pudesse querer pegar esse dinheiro e aproveitar da fragilidade dele. E foi o contrário, as pessoas começaram a chamar ele virou uma celebridade no centro, assim, ele saía no centro, as pessoas chamavam ele pelo nome, davam dinheiro, teve uma mulher que veio e só queria um abraço, e ele lidando com tudo aquilo com a maior desenvoltura, ele estava adorando, assim, era o papel que ele nasceu para desempenhar. E tudo parecia ótimo, e a família dele voltou a ter contato com ele depois da publicação, e o Ministério Público queria dar um jeito de encaminhar esse dinheiro da herança para fazer uma estrutura de vida para ele, ter um cuidador, ter uma casa, daí ele vai e morre. De súbito, assim, uma morte completamente inesperada. E você estava de férias? Eu estava de férias, eu estava do outro lado do Atlântico e eu fiquei sabendo que, por causa da reportagem, os médicos e enfermeiros do hospital público onde ele estava me encontraram. E me contaram de novo por rede social, com o poder da internet,
tudo que estava acontecendo. Por mais que ele tivesse sido internado de novo como indigente, as pessoas sabiam o nome dele. Então é como se a situação tivesse se repetido. Eu encontro ele no Hospital das Clínicas como indigente. Daí 2 meses e meio depois, ele é internado de novo sem documento, mas dessa vez todo mundo chama ele pelo nome, porque as pessoas sabem o nome dele. E ele morre. Daí eu fico sabendo e eu tenho que contar para a família dele para lidar com o trâmite da morte, que é uma coisa super difícil, ainda mais quando você morre sem documento. Um dos irmãos dele, o Júlio, que mora em São Paulo, teve que fazer, acho que nem entra muito nisso no livro, uma romaria assim, de documento que durou dias. Que durou dias para conseguir poder enterrar o irmão. Então acho que sem dúvida esse foi o momento mais baixo, assim, foi o momento emocionalmente mais desgastante, foi isso. E contar para a Vânia também que ele tinha morrido. Eu acabei virando meio mensageiro dessa notícia que ninguém queria dar. E aí, por último, assim, para a gente terminar, eu queria perguntar para você, assim, você fez esse perfil, deu uma visibilidade para uma pessoa que não tinha nenhuma visibilidade, uma pessoa que era aquele invisível que todo mundo sabe quem que é, né? Esse tipo de coisa que acontece em cidade muito grande, assim. Isso, é claro, o seu interesse inicial foi pela aparência estética dele, né? Enfim, ele tinha uma figura bem diferente. Esse tipo de reportagem ele humaniza essas figuras, mas ao mesmo tempo ele coloca um tom de insólito, porque é realmente um personagem muito diferente. Sim. Então, assim, daqui para um trabalho de sensibilização maior em relação, sei lá, à população de rua, principalmente que tem muita gente aqui que, pelo que você conta, assim, foi morar na rua porque os pais rejeitavam Sim. a sexualidade do filho. É muito LGBTQ, assim, acaba resvalando muito nesse universo que é muito caro, assim, que eu sempre tentei trafegar muito. Você acha que isso pode extrapolar de uma coisa disso aqui que é um pouco mais insólito para uma ampla preocupação sobre esse tipo de coisa, ou você acha que a razão pela qual as pessoas leram foi mais essa curiosidade pela figura que era estranha para elas? Enfim? Eu acho que o que aconteceu comigo pode acontecer com muitos leitores e com muitas pessoas, que é ter uma primeira impressão, uma primeira curiosidade por causa da aparência, mas daí se dá conta que, independente da aparência, tem muita coisa em comum com todo mundo. Assim, acho que esse era o grande choque da história. Era essa pessoa que eu acho tão esquisita, tão diferente de mim, está mais próxima de mim do que eu imagino. E essa proximidade pode estar em qualquer um. Assim. Pode estar em qualquer pessoa que está em situação de rua, qualquer LGBTQ que é expulso pela família ou perde possibilidade na vida por ser quem é, e você consegue se aproximar de qualquer um. Assim. Acho que você pode mostrar e pode se dar conta sozinho que qualquer pessoa mais próxima, existe mais solo comum entre você e essas pessoas do que diferença. E no caso do Ricardo isso só era mais gritante porque ele tinha uma aparência muito peculiar. Só que claro que isso pode ser ajustável e qualquer pessoa, você pode se dar conta de qualquer pessoa, uma pessoa que votou diferente de você tem muito mais similaridade do que um retrato raso vai mostrar. Assim, você vai achar que aquela pessoa não tem nada em comum com você, e se você parar para ver, você vai descobrir que vocês estão muito perto, assim, que tem muito mais coisa te aproximando do que te repelindo, e talvez isso abra uma possibilidade de diálogo, e acho que é sempre positivo conversar. A gente está num momento em que nós precisamos de conversa.